Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rogando ao Pai perdão para Jerusalém.
Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 54 minutos. Excelente tarde de sábado para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve exatamente no município da Serra, pelo sistema de rádio via cabo, interligando entre Balneário de Carapebus, a Jardim Carapina, Planalto Serrano, Vista da Serra, a você de Jardim Tropical, Carapina Grande, a todos que nos ouvem, Maria Nilbe, a você também que nos prestigia nessa tarde maravilhosa, que não foi eu que pedi, não foi você que quis, mas foi o nosso bom Deus, o eterno Deus, que preparou esta tarde maravilhosa, abençoada para mim e para você. Quero desde já mandar um abraço também para a comunidade do bairro de São Domingos, que estão nos ouvindo aí pela avenida, a você que está aí no comércio, a você que está na lanchonete, a todos que estão aí também nos ouvindo no bairro Palmeiras, ok? E a você de Jardim Bela Vista. Ontem nós tivemos um problema de transmissão e a Rádio Educadora Talento não pôde transmitir o programa Falando Jesus, mas não se preocupa, porque já foi resolvido, assim eu espero. Estamos captando o sinal para a Rádio Educadora Talento. Para nós aqui está parecendo que está tudo ok, mas o diretor com certeza deve estar acompanhando e deve estar dando essas condições para você. Por falar em Jardim Bela Vista e Palmeiras, em breve a comunidade de Palmeiras, a parte do bairro de Palmeiras vai estar recebendo mais caixa de sonorização para você estar acompanhando a programação da Rádio Educadora Talento e com certeza o programa Falando Jesus. Também a você do bairro de Jardim Bela Vista, um abraço aí para o meu amigo, irmão Ademir, presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Bela Vista, ele que está junto lá com o nosso amigo Edmar Barbosa. Eles já estão traçando planos. Em breve também Jardim Bela Vista vai estar sendo mais sonorizada, vai estar com mais abertura para você participar da programação da Rádio Educadora Talento. E também quero aproveitar este momento, eu sei que alguém está ouvindo um pouco baixo a Rádio Fonte, que a Rádio Fonte fala do bairro de Carapina Grande, fala bairro de Central Carapina, fala para o bairro de Jardim Tropical, Manel Praça, Jardim Limoeiro, Rosário de Fátima. A Rádio Fonte, ela está com um problema de sinal no curto, então o seu diretor, Enivaldo Dias, já deve ter abaixado um pouco do volume para que todas as pessoas possam ouvir suavemente a rádio, para não atrapalhar os moradores e também a todas as pessoas que ouvem a rádio. Mas se assim for da vontade de Deus, da permissão dele, segunda-feira nós vamos estar aí fazendo esta manutenção para que você à noite, à tarde, possa ouvir um excelente programa, não só a programação da Rádio Fonte, mas também a programação do programa Falando de Jesus. Eu espero que a comunidade Central Carapina, as outras comunidades, tenha apreciado, tenha gostado desta programação, porque é um programa voltado exclusivamente para os trabalhos de Deus, excluindo exatamente dessa parte, dessa área, exatamente aqui, área política, área patrocinada, área, de audiência. É um programa exclusivo da Palavra de Deus para todas as pessoas que amam e que gostam da Palavra de Deus. Aqueles que não gostam, com certeza Jesus vai tocar no seu coração para que você um dia possa gostar também desta coisa maravilhosa que se chama Jesus. Por falar em Jesus, nós ouvimos exatamente a Denise Cerqueira falando aqui exatamente, tocando louvor e falando exatamente Jerusalém e eu. Quem morreu em Jerusalém? Quem fez o sacrifício em Jerusalém? Quem fez uma aliança em Jerusalém por mim e por você? Quem foi que foi pregado numa cruz? Então a você que de repente nós aqui não estamos com a intenção de colocar você a ser crente, você a ser cristão, a você buscar uma igreja mais próxima da sua casa. Pelo contrário, nós estamos aqui para fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé de vocês. Porque se uma vez você amou Jesus
Então não se desvie deste caminho. Se você sentiu que Jesus livrou você de uma bala perdida, Jesus livrou você de um acidente automobilístico, Jesus libertou você talvez da escravidão de uma droga, ou se não de um homicídio, de uma prostituição, então não retorne. Porque realmente você retornar é um livre-arbítrio que você tem. Você tem o direito de escolher, de viver. Porque Deus, exatamente o seu Filho amado, morreu numa cruz para te dar esse direito de você viver, de você escolher o que é certo, o que é errado. Jerusalém e eu, o que nós temos em comum com Jerusalém? Jesus realmente, ele foi o grande mestre de Jerusalém, mas Jerusalém não quis reconhecer Jesus. Jerusalém se apartou de Jesus. Foram poucos que acreditavam e acreditam em Jesus, como tem muitos hoje aqui. Hoje eu falo que tem muitos que não acreditam em Jesus. Então, se você ainda tem tempo de recolher, se você tem tempo de pensar, você pode estar curtindo este sábado maravilhoso, você pode estar fazendo o que você acha que você está fazendo que é certo. Mas para primeiro e leva o seu pensamento a Deus e verifica se realmente está certo. Verifica realmente se esse é o caminho que Deus quer que você trilha. Verifica se é realmente aquela coisa gostosa que você sente prazer. Porque tem muitas coisas do mundo que nós, nos nossos olhos, sentimos prazer, mas são prazer temporários, são alegrias temporárias, porque com certeza depois vai vir alguma tristeza. A palavra de Deus fala exatamente o contrário que eu estou falando aqui, porque a palavra de Deus fala, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria, com certeza, ela vai vir pela manhã, porque o Senhor vai estar do seu lado quando você estiver chorando. Ele vai estar te consolando para que no outro dia você levanta com bom ânimo para o trabalho, para que você possa caminhar com alegria, para que você vai enfrentar o sol, a chuva, a tempestade, tá certo? O trabalho, o patrão, o empregado, não importa, a família, a esposa, mas você vai ser revigorado pela fé em Cristo que você coloca. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, já está aqui o mensageiro, exatamente o irmão irmão Márcio, ok, lá do Planalto Serrano, do Bloco B, da Igreja Assembleia de Deus. Qual irmão? Assembleia de Deus? Assembleia de Deus do Campo de Jacaraí. O irmão acabou de chegar, eu estava fazendo a abertura e nós aqui registramos exatamente. Então nós estamos aqui com o irmão diácono, obreiro, evangelista. Ele aqui, o irmão exatamente da Igreja Assembleia de Deus, lá do Campo de Jacaraípe. Ele é morador do Planalto Serrano, do Bloco B, não há problema nenhum nisso. O mais importante é ele e eu e você estarmos congregando e está exatamente levando a palavra. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos, 18 e 3. A todos vocês, uma excelente tarde. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir,
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero, nessa rica oportunidade que nos é dado hoje, estar mais uma vez falando do grande amor de Deus, qual o Senhor nos concede nessa tarde, início de noite, mais uma oportunidade para exaltar e bendizer o teu santo nome. Quero, neste momento, estar trazendo uma palavra para os nossos amados e queridos irmãos que nos ouve através desse instrumento de som, de comunicação. Quero que você, se você estiver em sua casa, que você tiver condições de abrir a sua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, onde nós vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor para deixar para a meditação dos nossos amados irmãos. Que o nome de Deus seja mais uma vez nessa oportunidade glorificado, porque sabemos daquilo que o nosso Deus tem feito sobre as nossas vidas. E assim, nessa oportunidade, queremos magnificar
ao teu santo nome. Eclesiastes, capítulo de número 3. Quero deixar apenas alguns versos aqui para a nossa meditação nessa tarde. Eclesiastes 3, primeiro diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. A tradução da minha Bíblia, ela é um pouco diferente, mas diz assim: para tudo há uma ocasião certa, e há tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Eu quero, neste momento, estar vos transmitindo a palavra de Deus dentro desse texto em que acabamos de ler, e dizer para os nossos amigos e amados irmãos, aquele que nos ouve nessa tarde, que quão glorioso é esse Deus que tem se manifestado sobre nossas vidas, sobre a vida da raça humana, com grande poder. A palavra de Deus aqui citada por um dos homens que a Bíblia faz questão de dizer, por um dos homens mais sábios, não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. E haja visto se Salomão estivesse vivo ainda nos dias de hoje, talvez não teria homem tão sábio como o próprio Salomão. A Bíblia Sagrada diz, fala a respeito da história de Salomão, aonde um dia Deus lhe dá a oportunidade de assentar-se sobre o trono de Israel. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele ouvindo os conselhos do seu pai e sabendo que a empreitada de estar à frente de um reino, sendo o homem que está regendo a nação, não só para trazer benefícios para aquela nação, mas segundo a Bíblia Sagrada, segundo a linhagem de seu pai, a responsabilidade que sobrecaía sobre a vida de Salomão não era só de reger uma nação, levar uma nação para um patamar melhor, para levar uma vida estável para os moradores ali daquela época. A Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão tinha uma maior responsabilidade, que era restaurar o culto a Deus, ou trazer aquele povo de sua época, os moradores de Israel, ali de toda a circunvizinhança, a adorar a Deus. Então, não estava só um governo sobre os ombros de Salomão, estava uma responsabilidade de aquele homem trazer a nação que agora ele governava, a nação que agora ele estava sob o comando de adorar a Deus, se voltar-se para Deus. E Salomão aqui no capítulo 3, ele vai escrever um texto dizendo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui ele discorre narra algumas coisas bem práticas, falando de construções, falando de edificações, falando do momento até mesmo em que ganhamos, momento em que perdemos. Mas o texto em que quero pregar, e a palavra que Deus colocou em meu coração nessa tarde, é que há um tempo de Deus, e nesse tempo estabelecido por Deus, às vezes nós, no nosso entendimento, no nosso intelecto humano, na nossa razão, nós não compreendemos. Se nós formos olhar para aquilo que Deus tem feito a favor, em prol da raça humana, hoje é um questionamento nos nossos dias atuais. Por que acontecem tantas tragédias? Porque o ser humano está ficando pior a cada dia. Porque a humanidade está se destruindo. Você vai entender que não é a vontade de Deus que está sendo estabelecida. É o homem
que se distancia de Deus e esquece o porquê da sua existência na face da terra. Se você for pegar no livro de Gênesis, você vai ver Deus criando um homem lá no Jardim do Éden. E esse homem recebe mais tarde o nome de Adão. Adão foi criado para adorar a Deus. Adão foi criado para estabelecer um vínculo de amor, de ternura para com o seu Criador. Mas a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele trava uma guerra nos céus. E a Bíblia diz que de lá ele é lançado para baixo. E nós vamos entender que a partir desse momento, a humanidade agora começa a ser perseguida. A humanidade começa agora a sofrer alguns prejuízos. Você vai ver que lá no Antigo Testamento, você vai encontrar homens como Matusalém, que viveu quase 1000 anos de idade. Você vai ver o próprio Adão chegando a quase essa marca. E a Bíblia diz que lá nos dias de Moisés, Moisés morre com quase 120 anos. Aí se você for pegar, voltar para o livro de Salmos, você vai voltar para os dias em que estou pregando nessa oportunidade. Você vai ver que o salmista, ele estabelece uma idade para a raça humana de sua época. Ele diz que o homem, por mais robusto que ele seja, o melhor caminho para ele é continuar servindo a Deus. Hoje nós entendemos por que muitas pessoas não compreendem e não querem caminhar ao lado do Senhor. Porque acha que caminhar ao lado de Deus é estar andando no caminho errado, aonde os seus ganhos, aonde os seus sonhos, aonde os seus projetos, aonde a sua mente, o seu desejo de conquista, de chegar a algum lugar, parece que não vai acontecer. É aí que você se engana, porque no tempo do homem, o homem entende que o tempo dele, nós sempre usamos essa palavra tempo, e quando nós usamos essa palavra tempo, nós identificamos que o tempo é para nos levar a algum lugar. O tempo era para mostrar alguma coisa à raça humana. Você vai ver que lá no Jardim do Éden, quando Adão nasce, quando Adão foi criado por Deus, a Bíblia diz que ali não existia um tempo estabelecido. A história não diz quantos anos Adão ficou ali em comunhão com Deus. A história não retrata quantos anos ou quantos milênios Adão viveu ao lado do Senhor em comunhão. Porque o tempo ainda não estava estabelecido sobre a face da terra. O tempo ele passa a existir agora para a raça humana, quando Adão começa agora a pecar contra Deus. Quando Adão agora se distancia do seu Criador. Aí Deus começa a abrir a contagem e começa a mostrar à raça humana, a partir daí, o porquê o tempo está sendo estabelecido. Talvez você está em sua casa e se perguntando, mas pregador, então quer dizer que para mim alcançar os meus objetivos, para mim alcançar aquilo que eu tanto busco, eu dependo de um determinado tempo? Sim, só que não é o tempo que nós nessa tarde quero trazer para você. É bem verdade, se você quer chegar a algum lugar e que precisa de um tamanho esforço, você tem que estar atento ao seu relógio, você tem que estar atento ao seu calendário. Isso tudo é o tempo, mas a Bíblia Sagrada está dizendo que há tempo para todo o propósito debaixo desse céu. Salomão vai dizer que há tempo para nascer e há tempo para crescer. Há tempo para você edificar e há tempo para você quebrar aquilo que você edificou. Há tempo de você abraçar alguém e há tempo de você deixar de abraçar. Então nós entendemos que esse tempo que Salomão está dizendo é um tempo chamado na Bíblia Sagrada, ou chamado para aqueles que estudam, chamado para o homem, o tempo do homem, o tempo da raça humana, o tempo chamado Cromos. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer
que nesse tempo chamado Cromos, nós entendemos que esse tempo é o tempo dado ao homem. É o tempo que o homem nasce, passa-se alguns anos, ele começa a ver agora o seu corpo se deformar. Ele agora começa a olhar para a sua face e ver algumas coisas acontecer. Ele passa a olhar para o seu cabelo e ver os seus cabelos embranquecerem. Mas a Bíblia Sagrada, há um tempo de Deus nas nossas vidas. E esse tempo de Deus, queridos irmãos, é o tempo em que Deus quer usar a sua palavra, quer usar o seu poder para salvar o homem, para libertar o homem dessa escravidão destes últimos dias. Nós entendemos, segundo a Bíblia Sagrada, que existem algumas pessoas que estão sendo aprisionadas. De que forma, meu querido pregador? Da forma em que muitas das vezes você não entende o projeto de Deus sobre a sua vida. Você olha para Deus e fala, não, esse caminho não vai dar certo. Esse caminho não é o caminho que eu vou alcançar o meu sucesso. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender o que a Bíblia Sagrada nos ensina a esse respeito. A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, parecem caminhos de bem, mas o fim dele é uma destruição total. Tem pessoas que olham para esse tempo e falam, não, é o momento de eu semear, é o momento de eu espalhar meu grão, é o momento de eu edificar a minha casa, é o momento de eu edificar isso ou edificar aquilo. Claro que sim, a Bíblia Sagrada vai dizer que a gente tem que fazer a vontade de Deus, e a Bíblia Sagrada também vai dizer que a gente tem que correr atrás de nossos sonhos, mas nem sempre, queridos irmãos, aquilo que eu, como homem natural, sonho, é aquilo que Deus quer de melhor para a minha vida. Tem pessoas que caem numa frustração quando entende a vontade de Deus. Tem pessoas que no seu sonho, nos seus projetos humanos, ele deseja os melhores lugares que essa terra tem para oferecer. Tem pessoas que no seu projeto, ele não olha para aquilo que Deus estabeleceu o amanhã para ele. Ele olha para o tempo hoje. Eu quero te dizer nessa oportunidade que você está vivendo o tempo chamado tempo do homem, o tempo chamado Cromos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nesse tempo, o homem nasce, o homem cresce, e a Bíblia diz que o homem também vai a envelhecer e vai até mesmo ser velado o seu corpo. Mas a Bíblia Sagrada também vai dizer que no tempo de Deus, aí é um tempo diferente. Quando nós entendemos o tempo de Deus, aí nós vamos entender que mesmo na velhice, um homem chamado Abraão vai dar fruto. Você vai ver que no tempo de Deus, onde não havia possibilidade de uma mulher que não tinha fertilidade sobre a sua vida, você vai ver Ana, que não era uma mulher fértil, mas no tempo estabelecido de Deus, você vai ver Ana dando à luz a um dos maiores homens que o Antigo Testamento narra sobre a vida do próprio Samuel. Você vai ver que no tempo de Deus, um homem chamado Isaac casou com a moça certa. Você vai ver que no tempo de Deus, Abraão fez a escolha certa ao andar com Deus. Você vai ver que no tempo de Deus, um dia um jovem chamado Josué, ele chega enquanto o povo estava se corrompendo. Josué olha para Deus e fala, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque agora é tempo de servir ao Senhor. Então, queridos irmãos, entendam uma coisa, que melhor do que o tempo de você edificar uma casa, melhor do que o tempo de você possuir bens materiais, não estou pregando contra as suas conquistas, não estou anunciando nada que venha contra aos seus desejos, mas que o desejo de Deus, ele seja estabelecido sobre as nossas vidas. Tem pessoas que não entendem quando Deus está estabelecendo o seu tempo, ou está estabelecendo a sua vontade sobre as nossas vidas. Tem pessoas que acham, porque Deus, ele falou algo sobre a minha vida, e que vai acontecer algo sobre a minha vida,
É muito natural que quando ouvimos a voz de Deus, nós vamos para as nossas casas, preparamos as nossas malas e falamos, não, Deus falou sobre a minha vida que Deus vai fazer isso, Deus vai realizar isso em minha vida. Você vai ver alguns homens na Bíblia Sagrada, você vai ver algumas mulheres que Deus prometeu algo sobre a vida deles, e a Bíblia vai dizer que foi necessário passar algum tempo antes que aquele milagre acontecesse, antes que aquela profecia, que aquela palavra que saíra da boca de Deus acontecesse. Aquele homem, ele passou um período de tempo sendo testado por Deus, sendo provado por Deus e sendo aprovado por Deus. Nós sabemos que no tempo do homem, como hora antes eu falei, o homem nasce, cresce e vem a envelhecer. E até mesmo a morte, em um período de tempo, ela vai ser arrebatadora sobre a vida do homem. Um dia, uma certa mulher, chamada Marta, e a sua irmã Maria, não entendendo o tempo, o seu irmão Lázaro morre, e quando ele morre, a Bíblia diz que Jesus já estava saindo da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que foi necessário Jesus fazer aquela viagem. E quando Jesus recebe aquela mensagem que o seu amigo Lázaro tinha falecido, alguns dos seus discípulos disseram, Senhor, agora não tem mais jeito. O mensageiro falou, Senhor, já está morto, não tem como. A Bíblia diz que Jesus, 4 dias, Jesus tarda um pouquinho e volta no período de 4 dias. Aí a Bíblia vai nos ensinar que o período do homem, se você for olhar segundo as Escrituras Sagradas, se você olhar segundo o que a Bíblia nos ensina, há algumas crenças em Israel. Se o homem ressuscitasse dentro de 3 dias, ou de 2 dias, ou de um dia, alguém ia usar uma alusão, um artifício para esconder, para maquiar aquele milagre, para dizer, não foi uma operação divina, porque o espírito pode fugir do homem e ficar 1, 2 dias, 3 dias, longe do corpo do homem, da matéria do homem, mas ao 3º dia ele pode voltar para o corpo do homem. Deixa eu te explicar uma coisa, mas quando Jesus volta no 4º dia, todas essas possibilidades, todas essas hipóteses, elas caem por terra. Aí então, aquelas pessoas que acreditavam nesses supostos milagres, a Bíblia diz que essas pessoas agora começam com um ar de murmuração, dizer assim, olha, já são 4 dias e já está fedendo, já está cheirando mal, não tem como mais. Jesus, que é amigo de Marta, e Jesus, que era amigo de Maria e de Lázaro, não vai fazer nada. Deixa eu te explicar uma coisa nessa tarde. Talvez por um período de tempo você não tenha enxergado Jesus em sua frente. Talvez por um período de tempo, eu não estou dizendo que Jesus viajou, ou que Jesus ele está fazendo uma hora extra em outro lugar. Jesus ele está te observando e ele está entendendo tudo o que está acontecendo sobre a sua vida. Mas pregador, por que ainda Jesus não se manifestou? Porque no tempo do homem, o homem vai procurar recurso nas pessoas mais próximas. No tempo do homem, o homem vai procurar o recurso, vai procurar ajuda no advogado, vai procurar ajuda na justiça humana. Mas quando a justiça humana fecha as portas, quando os advogados dessa terra fecham a porta, quando a medicina desta terra diz para mim e diz para você, olha, aquela fulana, aquele fulano, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, sua esposa, não tem mais jeito. Eu quero te dizer que é aí que entra o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Quando todas as portas aqui embaixo se fecham, quando o esgotamento da força humana vai embora, é aí que Deus aparece. Por que não aparece, meu querido? Porque Salmos 46, versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você está dizendo, então Deus está esperando eu chegar a esse ponto para que ele venha ao meu socorro. Não,
Deus ele está esperando o momento em que você chamar por Ele. Porque no momento em que você chama pelo homem, o homem pode te socorrer, você não lembra de Deus. Quando você chega diante do advogado, o advogado resolve a sua causa, você não glorifica a Deus. Quando você chega diante de um oficial da justiça, e o oficial da justiça resolve o seu problema, você não vai atribuir, talvez esse oficial, talvez esse médico, talvez esse advogado seja um instrumento usado por Deus para aquela ocasião te beneficiar, mas você não entende. Aí tem momento que Deus tira todas essas possibilidades da minha vida e da sua, para que eu e você estejamos cara a cara com Ele, e nós chegamos até Ele e falamos: Senhor, se o Senhor não entrar em minha vida, se o Senhor não mudar o meu cativeiro, aí sim vai ser o fim da minha existência sobre a face da terra. Talvez eu esteja pregando nessa tarde para uma pessoa ou para algumas pessoas que dentro do tempo do homem já buscou a solução em todos os lugares possíveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Ainda existe um lugar. Pregador, mas aonde é este lugar? É no quarto da sua casa, na sala da sua casa, na sua caminhada para o seu trabalho, na sua caminhada para o seu serviço, na sua caminhada para a sua faculdade, para o seu colégio. É só você pensar que existe um Deus, que Ele é maior do que a enfermidade que você ou alguém da sua família está enfrentando. É só você apresentar, é só você entender que existe um Deus que está acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é mestre por excelência. Deus não é um Deus de remendar ninguém. Deus não é um Deus de fazer uma cirurgia hoje e amanhã apresentar problema. Não. A Bíblia diz que quando o nosso Deus cura, Ele cura. A Bíblia diz que quando Deus ele resolve uma causa na vida do homem, Ele resolve. Quantos processos estão diante de alguns advogados e estão se arrastando por 20, 30, 40 ou 50 anos? E muitas pessoas que almejavam receber uma palavra dizendo assim: olha, o seu problema agora, o mês que vem, semana que vem, ele vai ser resolvido. A justiça vai atender o seu pedido. Mas nessa tarde, eu quero te apresentar um Deus que no momento certo, que no tempo certo dele, Ele vai operar milagres sobre a sua vida. E quando Ele operar milagres sobre a sua vida, não vai existir enfermidade, não vai existir empecilho para você servir a Ele. Talvez eu esteja pregando para alguém que já falou assim: eu já tentei várias vezes estar na presença do Senhor. Eu já tentei várias vezes estar buscando a Deus e eu não consegui. Aí você vai usar o tema dessa mensagem nessa tarde. Vai dizer: talvez não era o tempo certo. Não era o tempo de você se distanciar de Deus. Porque sempre é o tempo certo de nós estarmos ao lado do Senhor. Às vezes, nós aqui não passamos, não aguentamos passar por um período de uma determinada aprovação, passar por um período de uma determinada luta. E às vezes abandonamos o barco, abandonamos a embarcação que o próprio Cristo, um dia você convidou Ele para subir a sua embarcação. Talvez eu esteja pregando para alguém que saiu da presença de Deus. E você hoje, você está pagando um alto preço. Porque você deixou ser levado pelas aflições dessa vida. Eu acho um texto maravilhoso na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos,
capítulo de número 16 e versículo de número 15. Lá você vai encontrar Paulo e Silas, depois de uma sucessão de açoites. A Bíblia diz que aqueles dois homens estavam encarcerados e altamente vigiados. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam ao Senhor. A Bíblia diz que no momento, se a gente for olhar para a situação, você vai ver que no momento em que era para existir uma revolta, porque foram presos, porque estavam anunciando a palavra de Deus. Paulo não foi preso porque estava roubando, não foi preso porque estava desobedecendo, desacatando as leis de Israel. Não. Paulo foi preso porque estava fazendo a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, algumas pessoas que estavam encarcerados ao lado de Paulo, o próprio carcereiro que estava assistindo Paulo todos os dias ali, precisava de receber a salvação. Mas foi a forma que Deus usou para que Paulo chegasse até aquela prisão. E não somente aqueles presos, mas aquele carcereiro e toda a sua família recebesse a salvação em Cristo Jesus. Às vezes, se você entender essa mensagem nessa noite, você vai compreender uma coisa. Poxa vida, se Deus me desse outra oportunidade, eu não tomaria a decisão precipitada que eu tomei no passado, de voltar atrás, por causa daquela luta. Porque ainda eu tenho alguém que ainda não se converteu. Porque ainda eu tenho um pai ainda que está nas drogas, está na prostituição. Imagine bem, se você tivesse passado por aquela luta, se você tivesse sido vitorioso naquele momento, talvez você teria um pai ao seu lado, dizendo: eu me converti, eu aceitei esse Deus a quem você serve, porque eu vi você um dia servindo a Ele e passando por todo tipo de luta, todo tipo de adversidade, mas não abrindo mão dos céus. Eu quero te dizer que no tempo de Deus, milagres acontecem. No tempo de Deus, aquelas pessoas que a humanidade rejeita, que a sociedade rejeita, são restaurados. Eu quero te dizer, nesse momento, estou finalizando esta mensagem nessa noite, dizendo que no tempo de Deus, a sua bênção, ela vai chegar. Talvez você ouviu essa mensagem atentamente, você pode dizer: mas já faz algum tempo que eu estou em busca dela. Mas entenda, ela vai chegar no tempo de Deus. Olha o que o texto diz: há tempo para todo o propósito. Você não recebeu porque ainda estava no tempo do homem, mas no tempo de Deus, o milagre acontece. No tempo de Deus, a pedra é removida. No tempo de Deus, o próprio Jesus te chama pelo seu nome, como um dia chamou o nome de Lázaro. Quero te dizer, nessa oportunidade, que o nome de Deus, ele seja glorificado sobre sua vida. Eu quero, nessa oportunidade, orar por você, que ouviu atentamente esta palavra, que entendeu, que o Espírito Santo fez você entender que no momento certo, Deus vai agir em sua vida. Oramos nesse momento. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, neste momento, Pai querido, Pai amado, quero te exaltar, quero te glorificar, quero exaltar o nome do Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estar em tua presença mais uma vez, entregando, Senhor Deus, a vida de cada ouvinte, entregando, Senhor Deus, a vida aqui do teu servo, Senhor Deus, que tem preparado este estúdio, e tem, ó Deus, se preocupado em levar a tua palavra, anunciar o teu evangelho. Pai querido, eu apresento a cada um ouvinte que nos ouviu nesta tarde e que ouviu atentamente a tua voz, a tua palavra. Senhor Deus, que o teu nome seja glorificado, que haja um tempo de restauração sobre a vida dos teus filhos, que haja um tempo de vitória sobre a vida da tua igreja e do teu povo. Eu oro entregando em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e alguns minutos, 18h40. Vamos daqui a pouquinho, com certeza, no tempo de Deus, nós vamos fechar a nossa programação, o programa Falando de Jesus, deste sábado, ao qual esse Deus abençoado nos trouxe aqui. O irmão é diácono, irmão? Evangelista Márcio, da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Jacaraípe. Eu estou perguntando tudo ao vivo, você vê que o programa é ao vivo, fazendo a pergunta, o irmão chegou, mas eu estava falando, mas nosso amigo evangelista, ele trouxe essa mensagem para nós. Com certeza você já ouviu muitos pregarem sobre Eclesiástico 3 e lá fala exatamente todos os tempos. Mas nós vamos direto ao ponto de saber, você deu o seu tempo para Deus hoje? Você deu, você ofereceu, você fez o seu tempo para Deus hoje? Porque se Deus falou que há tempo para tudo, então eu vou fazer a pergunta, você fez o seu tempo para Deus hoje? Você agradeceu a Deus por este sol maravilhoso? Porque no tempo certo Deus dá o sol. No tempo certo, Deus dá a chuva. No tempo certo, Deus dá a colheita. Apesar que o homem está querendo afusgar exatamente as coisas que Deus colocou na ordem. Aquilo que Deus colocou no seu tempo certinho. Mas o homem está cada vez mais querendo adiantar o relógio. O homem está querendo tanto adiantar o relógio de quê? Que Deus estabeleceu na Bíblia Sagrada, exatamente, você que gosta de ler a Bíblia, ou se você não gosta de ler a Bíblia, você pode procurar em algum lugar da Bíblia que Deus estabeleceu o tempo do homem agora na face da terra. E este tempo, até hoje, 2000 anos, 17 dias, ok? Meses, anos, eu sei de que até agora não foi descumprido o que Deus escreveu na Bíblia, porque Deus falou que daria o tempo ao homem, tanto faz mulher ou homem, de que viveria, se ele fosse, obedecesse o seu estatuto e o seu mandamento, ele teria o tempo de vida de 70 anos. Mas, se Deus ainda, bondoso, generoso, porque ele foi fiel na sua palavra, ele foi fiel a tudo, Deus estenderia esse tempo até aos 120 anos de idade, mas incumbido de algumas coisas, incumbido de canseiras, fardos e assim outras coisas mais. Deus, o que ele escreve, como o evangelista falou Márcio, o que ele escreve está escrito e está dito, ele não muda. Então o que está escrito de Gênesis, Apocalipse, e no tempo de Deus vai se cumprir tudo, até a volta de Jesus. Só que Jesus, diante desta fala, Jesus mesmo nos advertiu que perguntaram a Jesus, qual é o tempo, quando é que vai acontecer isso? Jesus, sabidamente, obedecendo o Pai, falou, nem eu sei. Ninguém foi dado o tempo da minha volta. O tempo da minha volta vai ser dada pelo Pai. Só o Pai, só Deus sabe o tempo de Jesus está na face da terra buscando a sua igreja. Nós estamos sempre falando, os mensageiros estão sempre falando que Jesus está voltando. Então Deus está permitindo que esses mensageiros, os mensageiros da palavra, possam fazer a pronúncia de que ele também escreveu, que ele voltará no tempo de Deus. São 2000 anos, 17. Ele não voltou? Talvez você não percebeu. Ele está voltando. Mas primeiro está cumprindo o tempo da promessa, está cumprindo o tempo de tudo que tem que acontecer no planeta Terra. De tudo que tem que acontecer com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós. Mas ele vai voltar no tempo de Deus. Quando Deus falar, está na hora de você voltar, meu filho amado, pode voltar para buscar
aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que realmente lá me procuraram me seguir, me obedecer, aqueles que procuraram fazer a minha boa obra, dar testemunho verdadeiro de mim, não falso testemunho, mas dar verdadeiro testemunho de mim. É o tempo de Deus. Eu quero finalizar, daqui a pouquinho a Rádio Educadora Talento está saindo do ar, só para me finalizar. É tão bom a gente ouvir assim uma mensagem, não que eu seja, eu fico feliz quando eu escuto todos os mensageiros passando por aqui. E eu peço permissão até eles para complementar, ou fazer um complemento para a gente fechar a nossa programação. Mas a Rádio Popular esse ano está fazendo 20 anos. A Rede Popular está fazendo esse ano 20 anos. E exatamente há 2 anos e 6 meses nós estamos fazendo este programa ao vivo. E isto eu creio, tenho fé nessa palavra, que foi o tempo que Deus queria que eu pudesse enxergar, que eu teria que fazer algo a favor e para Ele, sem querer nada em troca. Quantos comerciais, quantas músicas, quantos locutores que passaram pela Rede Popular de Rádio. Hoje, com a graça de Deus, nós somos uma rede de rádio, online, cabo, TV. Com as bênçãos de Deus, nós estamos aqui exatamente há 20 anos, mas há 2 anos e 6 meses, no tempo de Deus, Ele permitiu e Ele concluiu na sua vontade que nós pudéssemos fazer um programa para a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que você aproveita exatamente esse resto de tarde para você ter o tempo com Deus, para que você possa ter o tempo de buscar, de resgatar. Hoje nós ouvimos o programa O Bom Samaritano, aonde o irmão Paulo Sérgio estava trazendo uma mensagem lá dentro do programa. E quando no fechamento ele estava falando, quando as pessoas saem e vai para a Babilônia. Deus dá tempo de você voltar. Deus ele está ali, dando tempo de você parar e fazer um renovo na sua vida. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde e continuar nos abençoando à noite, que nós possamos refletir a cada momento o que Deus está fazendo por nós, o que nós estamos deixando de fazer por Deus, às vezes por preguiça, às vezes por cansaço, ou às vezes por desculpa, ou às vezes até mesmo falando ou arrumando outros pretextos para não dar o tempo para Deus. São 18 horas e 48 minutos, que você tenha um excelente final de semana, e se for assim, da permissão de Deus, pela vontade de Deus, se for assim, estaremos aqui segunda-feira para receber mais um mensageiro, mais exatamente para nós ouvir e aprender mais um pouco da palavra de Deus. A todos vocês, um bom final de semana e até segunda-feira, se assim Ele quiser, da vontade dEle. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Quando Jesus esteve